Boa noite, meu nome é Maria Eduarda. Atualmente estou no quarto semestre de medicina no Centro Universitário do Estado do Pará. E hoje eu vou apresentar um trabalho Neurociência da Mente e do Comportamento, trabalhando as substâncias psicoativas. Fui orientada pela professora Vanessa Novaes. O que são substâncias psicoativas? Elas são compostos químicos, naturais ou sintéticos que vão atuar diretamente no sistema nervoso central. Eles vão modificar, alterar funções mentais, como, por exemplo, o humor, emoções, atenção, cognição e o sono. E ele pode ter essas ações com efeitos momentâneos, como, por exemplo, um momento de euforia, ou até mesmo um momento de dependência química, que seria um quadro mais grave, mais severo. O mais preocupante é que mesmo que muitos indivíduos comecem a utilizar essa substância por uma curiosidade, por uma diversão ou apenas por uma pressão social, essas substâncias podem alterar ou desencadear alterações duradouras no cérebro e na vida pessoal do indivíduo. A gente pode classificar essas substâncias psicoativas de acordo com a modo com que ela age no sistema nervoso central. A gente tem as depressoras, que vão reduzir a atividade neural e vão provocar o relaxamento, vão diminuir a tensão e a ansiedade. Alguns exemplos vão ser o álcool, os benzodiazepínicos e os opioides. A gente também vai ter os estimulantes, que vão aumentar a atividade cerebral e vão promover um estado de luta ou fuga, um estado de alerta, de energia e uma sensação de euforia momentânea. Alguns exemplos são a cocaína, anfetamina e nicotina. A gente também tem os alucinógenos, que vão alterar a percepção do indivíduo da realidade. Ele vai alterar a realidade desse indivíduo, vai mudar as experiências sensoriais e cognitivas. Alguns exemplos são as drogas de abuso, LSD e MDMA. O que é uma substância de abuso? A substância de abuso, ela vai se tornar uma substância de abuso quando ela vai passar a desrespeitar as normas sociais ou legais. E isso, ela vai colocar em risco a saúde pública, aumentar os custos socioeconômicos. Outro conceito muito importante é o conceito de dependência que esse uso abusivo pode trazer. Porque a dependência é a dificuldade em controlar o uso. Ela pode estar associada à tolerância, que aquela substância psicoativa, a cada vez que você usar ela, você vai ter uma necessidade crescente em aumentar, porque o seu sistema nervoso vai aumentar a tolerância que ele tem, então você vai precisar consumir cada vez mais. E a abstinência, que vão ser os sintomas físicos e psicóticos, quando você retirar essa droga, a pessoa vai sentir. Outro conceito importante é a adicção, que é uma forma mais grave de dependência, que era usada a palavra vício. É o sinônimo de vício, mas a gente usa adicção porque vício se tornou uma palavra de conotação negativa. Ela vai ser marcada principalmente pela perda de controle e a busca persistente por essa droga. E ela tem uma alta chance de recaída. Alguns tipos de dependência vão ser as dependências psicológicas, que vai ter um desejo intenso e compulsivo pela substância, e fisiológica, que o seu organismo já vai se adaptar àquela droga. Então, não vai conseguir funcionar normalmente na retirada dela. Agora eu vou falar sobre alguns mecanismos farmacológicos do abuso e da dependência. Algumas estruturas importantes que a gente tem que ver é principalmente o núcleo accumbente, que ele vai movimentar circuitos responsáveis por comportamentos orientados por objetivos. Ele vai receber aferências de dopamina da área tegmentar ventral, que cada vez mais ela vai precisar de mais dopamina para agir no núcleo accumbente. E ela vai mandar aferências para o globo pálido ventral, que vai executar esse comportamento. Ou seja, o núcleo accumbente ele vai funcionar como uma interface entre o sistema límbico e o sistema motor. A gente também tem áreas muito importantes, como o córtex pré-frontal, que vai ser o córtex responsável pela tomada de decisão. Ele vai funcionar como controle executivo, vai analisar as consequências e vai planejar a ação. A gente vai ter a amígdala, que ela vai estar associada a fornecer essas informações, como sons, como imagens ou sensações que essa droga trouxe anteriormente, e quando vai detectar que teve uma experiência positiva, então ela vai querer mais daquela substância. E a gente também tem o hipocampo, que vai trazer informações ambientais acerca desse uso.
Aqui é um resumo do que eu falei agora, que o núcleo accumbente será regulado pela dopamina e ele vai funcionar como uma interface. As drogas de abuso, elas vão aumentar os efeitos da dopamina, então eles vão facilitar esse reforço. Isso vai levar à plasticidade sináptica e modificação nos circuitos motivacionais. Isso porque a gente vai aumentar a necessidade de dopamina e vai dessensibilizar esses receptores no núcleo accumbente. Isso vai explicar principalmente os efeitos reforçadores. Mas, segundo o livro do Robert Lent, a gente vai ter 3 teorias que vão explicar o porquê ocorre o vício, a adicção. A primeira é a teoria da sensibilização e incentivo, que vai distinguir o gostar do prazer. Ou seja, o uso repetitivo, ele vai sensibilizar o sistema de motivação, o querer. E mesmo que o prazer não aumente, ele vai necessitar desse querer. Ele vai querer cada vez mais. E isso vai fazer uma compulsão irracional. E vai alterar, inicialmente, na área tegmentar ventral, que é onde libera a dopamina, e vai recrutar o núcleo accumbente e vai afetar a amígdala e o córtex pré-frontal. A gente também tem a teoria dos processos, que diz que quando a gente vai ter uma carga muito positiva, um reforço muito negativo, positivo, a gente vai ter necessidade, como um mecanismo de homeostase, de ter um reforço negativo, que seria uma disforia, uma tristeza, e com o uso crônico, a gente usaria para evitar a disforia e não para aumentar a euforia. E a teoria do hábito e aprendizado, que é quando o córtex, o controle passa a ser do núcleo estriado dorsal, ao invés do córtex pré-frontal e núcleo accumbente. Vai virar um hábito como cotidiano, como se fosse algo que ele fizesse todo dia. Alguns exemplos de drogas psicoativas que eu irei falar estão focados no nosso trabalho. A gente trabalhará o álcool, que vai agir sendo um depressor do sistema nervoso central. Qual vai ser o efeito do álcool no sistema nervoso central? Ele vai desequilibrar neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios. Ele vai aumentar os neurotransmissores inibitórios, como o GABA, que o GABA vai fazer uma hiperpolarização, ou seja, ele vai diminuir essa atividade neural, e isso vai causar os efeitos sedativos do álcool. E também na glicina. A glicina vai ter receptores ionotrópicos na medula espinhal e no tronco encefálico. E isso vai fazer, em algumas áreas também no córtex pré-frontal. Isso vai fazer com que a gente tenha aqueles efeitos sedativos e motores, como, por exemplo, a ataxia, os reflexos vão estar diminuídos, por isso não é recomendado dirigir quando fez uso de de bebidas alcoólicas, e até mesmo depressão do tronco encefálico com prejuízos respiratórios. Vai inibir os neurônios excitatórios, principalmente o glutamato. O glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório e ele vai diminuir essa atividade, então, no receptor NMDA, que vai ser um receptor associado à plasticidade neural, ou seja, a gente vai ter um déficit cognitivo na memória e também no aprendizado. Os efeitos agudos seriam a euforia, a sedação, prejuízo motor e cognitivo, amnésia e coma. Crônicos seria atrofia cerebral, déficit de memória, e sistêmicos a gente vai ter a diurese aumentada por conta do ADH, disfunção sexual, arritmias, gastrites e principalmente lesão hepática de maneira crônica. A nicotina. A nicotina é a principal substância psicoativa presente no cigarro. Ela vai acionar receptores colinérgicos nicotínicos no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. E por isso, a gente vai ter um grande efeito fisiológico na ativação dos gânglios do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, por isso, a gente vai ter o aumento da PA, aumento da frequência cardíaca, aumento das secreções gástricas, motilidade intestinal, inibição do apetite. E isso vai acarretar principalmente o aumento da PA e da frequência cardíaca, o maior risco de doenças cardiovasculares. Secreções gástricas, a gente vai ter a presença principalmente de câncer e úlceras, e a maior motilidade, inibição do apetite e emagrecimento. E vai levar a gente vai ter o estímulo de dopamina também na área tegmentar ventral. Isso vai ter um efeito reforçador. Ou seja, isso vai levar à dependência, a maior tolerância e abstinência caso seja retirado. A maconha.
A maconha, ela é o principal princípio ativo, é a tetrahidrocanabidiol. E ela vai ativar receptores CB1 no sistema nervoso central e CB2 no sistema nervoso periférico. E aqui vai estar relacionado ao sistema imunológico. Ela vai estimular a via dopaminérgica mesolímbica, ou seja, essa dependência vai se dar por esse efeito reforçador de dopamina. Entretanto, alguns estudos mostram que o canabidiol ele não vai ter potencial de abusador, ou seja, não vai ter potencial de dependência, e pode ser utilizado como ansiolítico, anticonvulsivante, e vão ter vários efeitos psicológicos, como a euforia, distorções sensoriais, prejuízo de memória e atenção, fisiológicos, taquicardíacas, olhos vermelhos, aumento do apetite, incoordenação, crônicos, como a tolerância, a dependência, risco psiquiátrico e pulmonar, e terapêuticos. Uma observação é sobre o uso precoce da maconha. Como o córtex pré-frontal do indivíduo para de ser modulado aos 25 anos, quando você usa precocemente, a gente vai ter uma modulação nessa neuroplasticidade do indivíduo. Então, o uso precoce da maconha está associado a principalmente esse prejuízo cognitivo. Conclusão. As substâncias psicoativas vão afetar diretamente o cérebro, alterar emoções, comportamentos e cognição. Em jovens, eles vão comprometer o desenvolvimento neural e aumentar os riscos psiquiátricos. Vão gerar impactos principalmente na violência, acidente, evasão escolar e sobrecarga do sistema de saúde. Compreender seus efeitos é essencial para uma prevenção e políticas eficazes. Falar sobre, cientificamente, explicando os reais efeitos das substâncias psicoativas na formação desse jovem, em todos os indivíduos, e como isso pode modular o nosso cérebro, é essencial para que tenha uma base científica para diminuir esse uso abusivo. Minha referência foi o livro do Roberto Lente, Neurociência da Mente e do Comportamento. Muito obrigada.